O que você faria se uma pedra caísse na sua cabeça a 1 quilômetro de profundidade no subsolo e, devido à gravidade do ferimento, seu cérebro inchasse e seu corpo ficasse completamente paralisado? O pior é que a saída mais próxima ainda está a 10 horas de escalada por buracos congelantes e apertados da caverna, com penhascos íngremes. Foi exatamente isso que aconteceu com um explorador de cavernas em 2014, o que levou a uma missão de resgate impressionante e histórica, considerada uma das operações de resgate em cavernas mais caras, complexas e profundas da história. Esta é a emocionante história real por trás do resgate de Johann Westhauser. Mr. Good Vibes, é isso aí. Ao meio-dia de 7 de junho de 2014, 3 homens começaram a descer em um lugar que a maioria das pessoas jamais ousaria entrar. Um mundo escuro e frio sob os Alpes da Baviera, na Alemanha, chamado de Caverna Resending. Um nome que significa a coisa gigante. No grupo estava Johann Westhauser, um cientista e explorador de cavernas experiente. Ele não era um turista nem um novato. Na verdade, ele foi um dos que ajudaram a descobrir e mapear essa própria caverna. Mas o que ele não sabia era que o lugar que conhecia tão bem se tornaria o local onde quase perdeu a vida. Enquanto eles desciam pouco a pouco, cada passo os levava para mais longe do mundo normal. Aqui não há sol, não há sinal de celular, não há GPS e não há uma maneira rápida de pedir ajuda. Isso não é como uma caverna comum, que você só entra andando e sai depois de algumas horas. A caverna Resending é um enorme labirinto subterrâneo. Existem buracos que vão quase direto para baixo, há precipícios subterrâneos, há água gelada que flui das pedras e há passagens tão apertadas que às vezes você precisa controlar sua respiração só para conseguir passar com o corpo. Enquanto você está lá dentro, a temperatura fica entre 1 e 3 graus Celsius apenas. É muito frio e a umidade chega a quase 100%, fazendo com que até as roupas e equipamentos dos exploradores fiquem gradualmente molhados. Mas para Johann e seu grupo isso era um risco normal. Eles continuaram descendo por várias horas até chegarem a quase 1000 metros, ou 1 quilômetro, abaixo da montanha. Isso é mais profundo do que a maioria dos prédios mais altos do mundo. Além da profundidade, neste ponto eles já estavam a mais de 6 quilômetros de distância da entrada da caverna, e foi aqui que aconteceu o que eles não esperavam. Por volta de 1h30 da manhã do dia 8 de junho, enquanto estavam no meio da escuridão, de repente uma pedra se moveu. Em apenas alguns segundos, um pedaço de pedra caiu de cima e atingiu diretamente a cabeça de Johann. O impacto foi tão forte que, mesmo usando seu capacete de proteção, ele sofreu uma lesão grave na cabeça. Em um instante, a pessoa que mais conhecia o caminho para sair agora não conseguia mais andar nem se mover. Ele não podia simplesmente ser carregado para cima. Ele não podia ser puxado rapidamente, porque um movimento errado poderia agravar a lesão no cérebro dele. E enquanto ele estava deitado na parte mais escura da montanha, foi ali que eles perceberam o maior problema. Ninguém lá em cima sabia que tinha acontecido um acidente, e se nenhum dos companheiros dele conseguisse sair para pedir ajuda, ninguém viria para salvá-lo. Após o acidente, os 2 companheiros de Johann sabiam que a cada minuto que passava, as chances dele sair vivo diminuíam ainda mais, mas havia um grande problema. Naquela profundidade em que estavam, não havia nenhuma maneira de se comunicar diretamente com as pessoas na superfície. Eles não podiam chamar uma equipe de resgate. Eles não podiam enviar uma mensagem. E ninguém mais sabia o quão grave era a situação lá dentro. Eles precisavam tomar uma decisão. Um deles ficaria com Johann para cuidar dele, para garantir que ele não passasse frio demais e mantê-lo seguro até que a ajuda chegasse. Mas o outro precisava cumprir uma missão quase impossível, subir sozinho para fora. Em condições normais, sair da caverna Resending já é difícil, mesmo para um explorador forte e sem ferimentos. Mas agora ele precisava fazer isso carregando o peso da situação, sabendo que a vida do amigo dependia de cada movimento seu. Enquanto começava a subir, ele sabia que não podia cometer nenhum erro. Por muitas horas ele passou novamente pelos túneis estreitos, pelas pedras altas e pelas partes da caverna onde precisava usar corda para subir. Mesmo com o corpo exausto, ele não podia simplesmente parar, porque enquanto ele subia em direção à luz, Johann continuava lá embaixo.
ferido, quase sem conseguir se mover e sem nenhuma certeza de quando a ajuda chegaria. Quase 10 horas se passaram antes que seu companheiro finalmente chegasse à saída da caverna, e foi só aí que a verdadeira operação de resgate começou. Os socorristas foram chamados imediatamente, mas só entenderam a gravidade do problema ao descobrir onde a vítima estava. Não era um simples acidente em que alguns socorristas entrariam e carregariam o paciente para fora. A pessoa que eles precisavam salvar estava debaixo de uma montanha. O caminho que eles teriam que percorrer era um sistema complicado de túneis que nem mesmo outros socorristas profissionais tinham enfrentado antes. Eles precisavam de equipamentos especiais. Precisavam de um especialista em resgate em cavernas e, acima de tudo, de tempo. Já na primeira noite da operação, vários grupos de socorristas entraram na caverna para tentar alcançar Johan e o companheiro que ficou com ele. Mas à medida que avançavam cada vez mais fundo, uma coisa ficava cada vez mais clara. A parte mais difícil do resgate não era chegar até Johan. O verdadeiro desafio era como eles conseguiriam tirar um homem ferido de um lugar de onde até mesmo uma pessoa saudável teria dificuldade para sair. Por causa disso, foi feito um chamado internacional de emergência, e não demorou muito para centenas de socorristas de diferentes países começarem a viajar em direção à montanha. Com a notícia do explorador preso no fundo da caverna Resending, as autoridades perceberam que uma equipe de resgate comum não bastaria. A operação que precisavam fazer era quase inédita. Não bastava enviar alguém ao subsolo. Eles precisavam montar todo um sistema de resgate dentro da própria montanha. Chegaram alguns dos melhores especialistas em resgate em cavernas da Alemanha, Áustria, Itália, Suíça, Croácia e de outros lugares. No total, mais de 700 pessoas participaram da operação, mas mesmo com tanta gente ajudando, isso não significava que todos podiam entrar ao mesmo tempo. Porque dentro da caverna, o número de pessoas também pode ser um perigo. Em algumas partes, só cabe uma pessoa. Algumas passagens eram tão perigosas que o próximo grupo precisava esperar. Até levar equipamentos simples virou um grande desafio. Algo que é fácil de carregar na superfície se torna muito difícil de transportar quando precisa ser passado por buracos estreitos, descido por desfiladeiros e transportado sobre pedras escorregadias durante várias horas. No auge da operação, apenas cerca de 60 socorristas podiam estar lá dentro ao mesmo tempo. Por isso, cada movimento precisava ser planejado. Quem entraria, quem sairia, quem levaria os suprimentos e quem prepararia o caminho para o retorno de Johan. A primeira missão deles era alcançar Johan e encontrar uma maneira de estabelecer comunicação com o lado de fora. Como o sinal de rádio normal não conseguia atravessar as grossas pedras da montanha, os socorristas instalaram um sistema especial de comunicação dentro da caverna. Aos poucos eles foram instalando uma linha desde a entrada até onde Johan estava, para que as pessoas lá embaixo pudessem enviar informações para o centro de comando na superfície. Pela primeira vez desde o início do acidente, eles tiveram uma conexão mais clara entre o mundo escuro lá embaixo e as centenas de pessoas esperando lá em cima. Ao mesmo tempo, eles montaram acampamentos temporários subterrâneos. Não eram apenas tendas simples. Esse seria o local de descanso, estação de suprimentos e posto médico para os socorristas enquanto realizavam a parte mais difícil da operação. Como a viagem até Johan e de volta levava muitas horas, era impossível para eles saírem repetidamente para buscar equipamentos. Tudo o que eles precisavam, comida, remédios, cordas, baterias, equipamentos médicos, tinha que ser levado para baixo um por um, à mão. Até mesmo os próprios socorristas precisavam ser monitorados, pois devido ao frio, ao cansaço e ao tempo que passavam debaixo da terra, eles mesmos podiam acabar em perigo. Por isso a operação parecia um grande revezamento subterrâneo. Havia pessoas descendo com equipamentos, outras subindo de volta para descansar, enquanto outras preparavam a próxima parte da rota. Na noite de 11 de junho, após vários dias de preparação, o médico Martin Goksu chegou até Johan no fundo da caverna. Foi lá que eles descobriram sua verdadeira condição. Ele tinha uma lesão na cabeça, mas estava vivo. E o mais importante, estava forte o bastante para tentarem retirá-lo dali. Mas eles tinham um grande problema. Por causa do tipo de lesão de Johan, eles não podiam simplesmente puxá-lo, girá-lo ou deixar que sua cabeça batesse nas pedras. Qualquer pequeno erro poderia piorar sua condição enquanto estavam no meio da escalada. Ele precisava permanecer protegido durante toda a viagem. Eles fizeram uma maca especial que conseguia reduzir as vibrações enquanto o carregavam.
mas mesmo com a maca, ainda não havia garantia de que funcionaria, porque o caminho de volta não foi feito para uma pessoa deitada. Havia trechos em que os socorristas precisavam medir se a maca caberia antes de prosseguir, porque se eles ficassem presos no lugar errado enquanto carregavam Johan, não seria só ele que estaria em perigo. As pessoas que estavam tentando salvá-lo também correriam risco. E depois de alguns dias de preparação, chegou a parte mais perigosa de toda a operação, a subida de fato de volta à superfície com Johan. Em resgates normais, quando a pessoa desaparecida é encontrada, isso não significa que a operação está perto de terminar. Mas neste caso é o contrário. Encontrar Johan é apenas o começo da parte mais perigosa. Agora eles precisam levar um homem com lesão na cabeça para um local que até os socorristas têm dificuldade de escalar. Antes de movê-lo, cada equipe precisa garantir que o caminho esteja pronto. Eles colocaram novas cordas, âncoras de aço e pontos de segurança nas partes da caverna onde ele precisava ser puxado para cima. Em outros lugares, eles montaram um tipo de sistema de roldanas subterrâneo para levantar a maca lentamente. Mas diferente dos resgates na superfície, onde há helicópteros ou grandes máquinas, aqui eles usaram pura força humana. Cada metro precisava ser conquistado nos poços verticais onde Johan precisava ser erguido. Os próprios socorristas usavam o próprio corpo como contrapeso para controlar o peso da maca. Quando um se cansava, outro o substituía. Porque um único deslize poderia fazer a maca cair junto com o paciente e as pessoas que estavam tentando salvá-lo. Mas o problema maior eram as partes estreitas da caverna. Havia trechos em que nem mesmo a maca especial conseguia passar. Por isso, em certas situações, precisavam tomar decisões muito cuidadosas. Johan seria retirado da proteção rígida da maca, envolvido em uma proteção mais macia e então cuidadosamente passado entre as pedras. Em alguns trechos havia apenas alguns centímetros entre o corpo dele e a parede da caverna. Os socorristas o cercavam usando suas próprias mãos e corpos para garantir que sua cabeça não batesse. Eles não podiam se apressar, mas também não podiam parar por muito tempo, porque quanto mais tempo passavam lá dentro, mais a equipe toda ficava exausta. A operação acontecia dia e noite. Enquanto um grupo avançava junto com Johan, o outro grupo preparava a próxima parte da rota. Havia pessoas esperando com comida, outros preparando equipamentos e médicos monitorando sua condição o tempo todo. Mas, por melhor que fosse o plano deles, todos sabiam que dentro da caverna bastava um acidente para que tudo mudasse. Uma pedra caindo, uma corda arrebentando, ou um movimento errado enquanto o carregavam poderia significar que eles não conseguiriam sair. Mas pouco a pouco, metro por metro, hora após hora, Johan estava se aproximando da superfície vindo da parte mais escura da montanha. Ele voltava à luz que muitos pensavam que ele jamais veria novamente. Depois de vários dias de operações quase ininterruptas, Johan estava lentamente se aproximando da saída da caverna Rescending. Mas mesmo estando a poucos metros de distância em comparação com o ponto de onde ele veio, os socorristas ainda não podiam baixar a guarda. No resgate em caverna, a última parte ainda pode ser a mais perigosa. As pessoas já estão cansadas, muitos membros da equipe de resgate estão há dias quase sem dormir. E cada equipamento que eles usam já está há dias em condições extremas de frio e umidade dentro da caverna, mas ninguém quer desistir. Porque depois de tudo o que passaram, só uma coisa está na cabeça de todos: tirar Johan de lá com vida. No dia 19 de junho de 2014, 11 dias após o acidente, chegou o momento que todos esperavam. Usando um sistema de guincho manual, a maca foi puxada lentamente para cima em direção à entrada da caverna. Do lado de fora, socorristas, equipe médica e o helicóptero, que aguardavam havia dias, estavam de prontidão. E pela primeira vez, depois de quase 2 semanas debaixo da terra, Johan viu a luz novamente. O homem que muitos achavam impossível ser resgatado das profundezas da montanha voltou com vida. Ele foi levado de helicóptero a um hospital de trauma em Murnau, Alemanha, para tratamento adicional, e mesmo tendo passado por um acidente grave, ele foi se recuperando aos poucos. Com o passar do tempo, Johan ainda conseguiu fazer algo que muitos não esperavam: voltar à exploração de cavernas. O Rescending Cave Rescue se tornou um dos maiores e mais caros, e a operação de resgate em caverna mais profunda da história. Participaram mais de 700 pessoas de diferentes países, todas trabalhando juntas para salvar uma pessoa que a maioria delas nem conhecia pessoalmente. O custo da operação foi estimado em quase 1 milhão de euros. Mas para as pessoas envolvidas no resgate, uma vida salva é muito mais importante.
Após o incidente, a caverna Rescending foi fechada temporariamente para impedir a entrada de pessoas inexperientes. Agora, é necessário uma permissão especial e a qualificação adequada antes de poder entrar novamente nesta caverna. Mas o impacto do resgate não terminou aí. Devido à grandeza da operação, mais de 1 tonelada de equipamentos e lixo foi deixada dentro da caverna, desde comida, suprimentos médicos, baterias e outros materiais. Só foi totalmente limpo e retirado tudo de dentro para proteger o ecossistema natural da caverna em 2020. O que aconteceu com Johann Westhauser não é apenas uma história de sobrevivência, mas também uma prova de até onde o ser humano pode ir pela vida do próximo. Porque debaixo de uma montanha escura e fria, onde não há sol, não há sinal e quase não há esperança, mais de 700 pessoas provaram que, às vezes, a cooperação é suficiente para alcançar até os lugares mais impossíveis em nome da vida de uma pessoa. E você também gostaria de explorar cavernas profundas ou prefere apenas ficar em casa e passar o tempo rolando as redes sociais? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Veja também os vídeos à direita para gastar ainda mais seu tempo.